Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física e nesse vídeo eu vou falar sobre vasos comunicantes. Vasos comunicantes é o nome dado a um conjunto de recipientes que contém um fluido homogêneo, como este daqui. São muito utilizados para estudar a pressão exercida por líquidos. Porque imagine a seguinte situação, eu vou traçar aqui uma linha horizontal e vou marcar 3 pontos sobre ela, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Eu pergunto a vocês, em relação a esses pontos, onde está a maior pressão? No ponto 1, 2 ou 3? Ou as pressões são iguais? Pela nossa aula de lei de Stevens, nós vimos que a pressão ela é igual à pressão atmosférica mais dGH, onde o D é a densidade do fluido, o G é a gravidade e H é a altura do ponto que você está pegando até a superfície. Então observe que para esse nosso exemplo aqui, a altura vai ser essa daqui, ó, até a superfície, esse é o nosso H. Como todos os pontos possuem a mesma altura até a superfície, então eles vão ter a mesma pressão. Conclusão, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, que é igual à pressão no ponto 3. Ou seja, em um fluido, dentro de um vaso comunicante, como esse daqui, todos os pontos que estão sobre a mesma linha horizontal vão possuir exatamente a mesma pressão. Isso ajuda a entender, por exemplo, essa situação, onde eu tenho um copo e dentro dele eu coloco água. Observe que se eu virar esse copo, como está representado aqui, o nível da água ele permanece na horizontal. Por que isso acontece? Porque todos os pontos que estão sobre essa mesma linha, eles têm a mesma pressão. No caso aqui, quem está atuando é a pressão atmosférica. Observe, aqui também eu tenho pressão atmosférica. E, conforme eu disse agora há pouco, todos os pontos que estão sobre a mesma pressão, eles vão estar na mesma linha horizontal. Por isso que o fluido ele se comporta dessa maneira quando você vira o copo. Muito bem, e aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou aplicar isso nos exercícios de física? Acompanhe comigo. Eu tenho aqui um exemplo de aplicação, é o caso do chamado tubo em U, que é um tubo aberto para a superfície, observe, eu tenho duas aberturas, e aqui dentro eu tenho dois fluidos, água, aqui, e do lado de cá eu tenho óleo. Observe que há um desnível da água para o óleo. Isso acontece porque o óleo ele é menos denso do que a água, portanto ele tende a ficar mais na parte de cima. Se nesse tubo em U tivesse o mesmo fluido, ou só água, ou só óleo, o nível nas extremidades seria exatamente o mesmo, tá bom? Isso daqui, esse desnível só vai acontecer quando você colocar fluidos de densidade diferente. Então vamos assumir que essa alturazinha H ela vale 8 centímetros, essa altura H vale 10 centímetros e que a densidade da água é igual a 1000 kg por metro cúbico. E aí eu peço para você calcular quem é a densidade do óleo, tá bom? Como é que a gente faz esse tipo de problema? Muito tranquilo, o princípio sempre é o mesmo. A dica que eu dou é, você sempre traça uma linha horizontal na interface de separação dos dois fluidos. Por quê? Porque eu sei que todos os pontos que estiverem sobre essa linha vão ter a mesma pressão. Feito isso, eu vou marcar dois pontos. Observe, aqui eu vou ter um ponto que eu vou chamar de ponto 1 e do lado de cá eu vou ter um outro ponto que eu vou chamar de ponto 2. Como eles estão na mesma linha horizontal, eles possuem a mesma pressão. Eu vou anotar isso que eu acabei de falar. Pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Quem é a pressão no ponto 1? Pela lei de Stevens, nós temos que a pressão no ponto 1 é igual à pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura. Bastante calma. Por que pressão atmosférica? Porque aqui, ó, na superfície, está atuando a pressão atmosférica. Mesma coisa do lado de cá, ó. Aqui também atua a pressão atmosférica. Por que a densidade é a do óleo? Porque você sempre pega a densidade do fluido que está acima do ponto que você marcou, que para esse nosso exemplo é o óleo, vezes essa altura aqui, que é o nosso H. Isso daqui vai ser igual a pressão em 2, e a pressão em 2 é a pressão atmosférica,
mais a densidade do fluido que está acima, que é a água, vezes a gravidade, vezes a altura até a superfície, que é Hzinho. De cara aqui a gente já vê que a pressão atmosférica ela se cancela, a gravidade também se cancela, e o que restou é que a densidade do óleo vezes Hzão é igual à densidade da água vezes Hzinho. Como eu quero descobrir a densidade do óleo, eu vou passar o H para o outro lado, ele vai dividindo. Eu tenho que a densidade do óleo é igual à densidade da água vezes Hzinho sobre Hzão. E agora eu vou substituir os valores, observe. Densidade do óleo vai ser igual a densidade da água vale 1000, vezes Hzinho 8 centímetros dividido por Hzão que vale 10 centímetros. E aí vai a pergunta, eu preciso converter esse valor aqui para metro porque, observe, está 8 centímetros. A resposta é não, por quê? Porque todas as unidades de altura estão em centímetros. Se uma estivesse em centímetros e a outra em metro, aí você precisaria converter. Mas quando elas estiverem na mesma unidade, centímetro, centímetro ou metro, metro, você não precisa fazer a conversão, tá bom? Então, continuando aqui embaixo, nós temos que a densidade do óleo vai ser igual a 8.000 dividido por 10, que vai ser 800 kg por metro cúbico. Essa é a nossa resposta final. Observe que o resultado está coerente porque a densidade do óleo foi menor do que a densidade da água. Observe, aqui é 1000. E pelo desenho a gente vê, sempre quem vai estar mais acima é porque possui menor densidade. Isso confirma que a nossa resposta está correta. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.